Bom dia, 7h59, estamos aqui juntos mais um dia, mais uma leitura do livro do Rei Salomão. Vamos tomar café juntos? Estou tomando chá. 137º dia da leitura do livro de Eclesiastes. Estamos no capítulo 7. Bom dia, Márcia. Verso 16. Bom dia. Tempo em São Paulo é uma história... Renata! Você já está no Brasil? Tomara que sim, né? Seja muito bem-vindo ao Brasil. A Renata não mora no Brasil. Amor, bom dia. Bom dia, Dri, querida. Bom dia. Não, hoje eu vou achar teu livro. Juro que eu vou parar para procurar. Bom, estamos no capítulo 7. São 12 capítulos. Estamos no verso 16 do capítulo 7. E aí... dá uma olhada aqui agora, me indicaram, eu estou fazendo... Enquanto eu me arrumo, eu estou fazendo story, me arrumando. E aí dá um clique lá, ver se vocês gostam. Sim, a Renata já está no Brasil. Maravilhosa, Renata. Então vamos lá para o verso de hoje. Salomão diz assim. Eu li e fiquei, uau. Bom dia, bom dia. Tem gente entrando mais. Então, não seja justo demais, nem sábio demais. Ele era justo e sábio, né? O rei Salomão é conhecido pela justiça e pela sabedoria. E aí, como assim? Não é para pegar ele de modelo? Não. Porque aí ele complementa, né? Por que você iria destruir a você mesmo? Por que te destruirias a ti mesmo? Hã? Você é sábio demais, justo demais, eu vou me destruir? Então... Parece uma provocação, né? Ele está provocando. Ele adora fazer uma provocação para ver se a gente está acordado, se a gente está acompanhando o que ele está falando, né? Então ele fala assim, vamos lá, pedacinho por pedacinho. Não seja justo demais. Como assim? A gente passa a vida toda tentando ser melhor, ser mais correto. Bom dia. Mais justo, mais sábio. Aí vem o Salomão e diz assim, calma, não é para ser tudo, não é tudo isso, menos. Então, vamos entender isso hoje. O que eu entendi disso hoje, que quando a gente busca a perfeição, isso vira uma prisão, né? E spoiler aqui, é mais comum do que parece, né? A gente querer ser justo demais. E aí entra numa prisão, né? Então vamos respirar. Vamos junto nessa, né? O Salomão é sábio, ele gosta de cutucar a gente. Para mim cutucou hoje mesmo. Como assim? Então eu vou ler o verso de novo para quem entrou. Enquanto eu estava dando a abertura aqui. Então o verso diz assim. Não seja justo demais, nem sábio demais. E aí ele complementa. Por que te destruirias a ti mesmo? Vamos olhar isso sistemicamente, né? Sistemicamente, a perfeição sempre está excluindo alguma coisa. Eu sou perfeita, você é imperfeito, né? O Hellinger dizia que o bem absoluto sempre exclui alguém. Então, eu acho que é nisso que esse verso está tocando. Bom dia. Nas constelações a gente vê isso com muita frequência. Pessoas que tentam ser filhos perfeitos, tentam salvar os pais, ser parceiros impecáveis, profissionais irrepreensíveis, ou até terapeutas que nunca erram. Não, eu sou a melhor terapeuta do mundo, eu sou a que não erro nunca, tudo que eu faço está certíssimo. Quem nunca, né? Mas a verdade é que essa busca dessa perfeição quase sempre é uma defesa, né? Então,
A justiça exagerada normalmente é uma tentativa de equilibrar alguma coisa impossível, né? Quando a pessoa tenta ser justa demais, sábia demais, correta demais, o que ela faz? Ela está se afastando da vida, porque a vida é imperfeita, né? Por natureza, a vida é imperfeita. Então, o que o Salomão está dizendo aqui, que a rigidez destrói o vínculo, né? Eu vivi isso. No meu primeiro casamento, eu tinha um marido muito rígido, e aquilo foi me afastando, até que eu fui embora. A rigidez destrói o vínculo, eu tenho isso na minha vida. Então, quando não tem mais vínculo, não tem mais amor, não tem mais troca. E aí não tem mais pertencimento, não pertenço mais àquilo lá, né? Então, o justo vive uma solidão dourada, né? O justo e o sábio, aqueles que estão só estudando, a gente tem aquela imagem, ele é um estudioso. É uma solidão dourada, né? Sistemicamente, eu enxerguei assim. No ponto de vista filosófico, eu trouxe o nosso Nietzsche. Nós estamos aprendendo com ele, filósofo. Ele via essa moral rígida, né? Porque ele viveu um tempo de... Mudou o tempo. Então, ele viveu um tempo de uma moral muito rígida. Então, ele dizia que isso era um empobrecimento da vida, essa moral. Então, o homem moral demais, ele não vive, diz o Nietzsche, ele vigia os outros. Bom dia, Irene, querida, bom dia. Então, ele diz assim, a moral excessiva é uma camuflagem para o medo de existir. A moral excessiva é uma camuflagem para o medo de existir. Super a ver com Salomão, né? E Heidegger, que eu descobri há poucos dias e que eu estou buscando nele, ele é o filósofo da existência, da autenticidade, da presença. Então, ele dizia assim que o maior risco do ser humano é viver sem autenticidade. Ele fala isso o tempo inteiro no livro dele, né? Quando a gente fica preso a normas, né? A papéis que a gente tem que... Né? Eu tenho que ser desse jeito. Uma professora tem que ser assim. Um médico tem que ser assado. Um advogado, então, uma terapeuta... Então, tem regras rígidas, que são expectativas sociais. E o que isso nos faz? Quando eu estou interpretando um papel, não estou sendo eu, não estou sendo autêntica comigo mesmo, né? Então, quando a gente tenta ser justo demais, sábio demais, a gente faz exatamente isso. A gente perde o contato com quem a gente é. O amor está dizendo assim, que a autenticidade inclui o erro. Claro. Não tem erro, né? Não é assim, errei o caminho, muda o caminho, né? Heidegger chamaria esse excesso de uma forma de esquecimento do ser. Quando a gente se esquece de si mesmo, quando a gente vai nesse excesso... Vou ter que ligar um aquecedor. Eu desliguei, mas eu não aguento. Baixa a temperatura, eu tenho problemas com a temperatura. Sinto muito. Então, vamos lá. Eu achei o livro de um romancista chamado Gustave Flaubert, francês. Você já deve ter ouvido falar. Ele fala da precisão emocional, da ironia fina e das ilusões humanas, né? Então, o livro que eu consultei chama-se Educação Sentimental. É de 1800 esse livro, 1800, estamos em 2025. Então, ele conta a história de um personagem que passa a vida tentando... Eu tenho que escolher o perfeito, eu tenho que fazer o perfeito, eu tenho que escolher o amor perfeito, a carreira perfeita, o ideal político perfeito.
Qual é o resultado dessa busca dessa perfeição? No livro mostra isso, que ele perde a vida real inteira. Enquanto ele espera o ideal acontecer, ele perde a vida inteira. A gente faz muito isso assim. Eu não estou pronta ainda. Deixa eu fazer. Débora, vou fazer mais um curso. Vou fazer mais uma formação. Esse final de semana foi encerramento de uma formação que eu fiz o ano inteirinho, de uma terapia com contos. E no final, eles ofereceram uma pós-graduação, claro. E claro que eu falei... E aí eu falei, não, tá bom, vou primeiro trabalhar isso. Se eu sentir falta depois, eu vou buscar outra coisa. Mas por enquanto, chega de curso. Eu fiz mais de 40 cursos, mais de 40 formações. Chega uma hora que eu falei, não, agora eu tenho que começar a passar para adiante, né? Trabalhar com isso. E eu me senti a glória de tendo resistido a me inscrever em mais uma formação. Era uma pós, mais uma pós. Nem sei quantas eu já tenho, mas enfim. Não. Falei não. E falei sim para mim. Maravilhoso, me senti muito bem. E aí pronto, já tô com a energia do rei Salomão, né? Demais não. Então, se o Salomão estivesse falando com esse personagem do Flaubert, ele ia dizer, você se destruiu por excesso, não por falta. E eu, Déborazinha aqui, não quero me destruir por excesso, né? Então eu falei, não. Então, o romance inteiro é um estudo como a busca de algo ideal nos rouba o presente, nos rouba o instante, nos rouba o aqui e agora. Não, ali é que eu vou ser feliz, ali é que eu vou conseguir não sei o que lá. E ali, e aqui agora, não tô, aqui o que está acontecendo não me dou conta, porque eu não estou aqui, eu estou ali. Né? Muito interessante. E nos filmes eu fui buscar um filme do Bergman, sueco, eu estou falando dele nesses últimos 10 dias, eu acho. Ele tem filmes incríveis. Ele filmou como ninguém as ranhuras da alma, né? Achei o livro de hoje, o filme de hoje é Luz de Inverno. Então, nesse filme conta poucas horas na vida de um personagem, Thomas. Ele é um pastor. Aliás, Bergman usa muitos religiosos para sua crítica, né? Mas, então, ele é um pastor que tenta ser impecável em tudo que ele faz. Ele é impecável na fé, na ética, super ético, a postura, as palavras, ele é impecável, né? O que acontece com ele? Ele vai secando por dentro, né? Ele quer ser tão justo, ele quer ser tão correto, tão sábio, que ele não consegue sentir mais nada, tá tudo na cabeça. O justo, o sábio, né? O correto, tá na cabeça. Não sente mais nada. E aí, claro, o filme se passa no inverno. Oi. Não estou conseguindo dar oi, enfim. Então, é quase uma metáfora do inverno interno que o personagem está vivendo, né? Mas ele tem uma mulher, Marta, que ama ele e que oferece um calor, aconchego, cuidado, vínculo. E ele é sempre duro com ela, duro, devolve dureza, né? E essa dureza excessiva, né? Essa justiça excessiva, ele fica incapacitado de amar. E aí, no filme, um casal desesperado procura ele de ajuda para ele dar um sentido, para eles continuarem vivendo. E ele percebe que ele não tem nada mais para dar, né? Ele não tem sentido para dar. A rigidez dele o destruiu, como disse Salomão, né? Então, o fim do filme é de uma delicadeza muito dolorosa. Então, mesmo sem sentir Deus no coração, ele continua, né? É como se Bergman dissesse: o perfeccionismo te paralisa, mas a humanidade te salva. Ele é um pastor, não sente Deus. Olha a ironia, né? A humanidade salva.
É o que diz Bergman. É o aviso de Salomão. Vamos ser humanos, não perfeitos, né? Isso... eu conheci muitos terapeutas. Aliás, eu tive uma terapeuta que eu mesma me dei alta dela. Foi muito interessante. Porque eu percebi, em algum momento da terapia, a interferência dela na minha vida, né? Querendo me dizer que eu fosse para um caminho que eu não estava nem pronta, nem queria ir, né? E aí eu excluí ela. Eu tenho momentos assim de lucidez às vezes, né? Então, mas os terapeutas, tem algumas, né? Não sei se vocês conhecem alguém, mas que se esforça em salvar seu cliente. Claro que ela queria meu bem, claro que ela queria me salvar, claro que eu estava fazendo bobagem. Mas eu queria fazer a bobagem. E aí? Então, ela era boa demais, justa demais, dedicada demais. E aí, nessa específica, não a minha, mas uma específica, acabou ficando doente, né? E esse excesso de zelo era uma arrogância amorosa, mas arrogância, porque ela se colocava acima do destino dos outros. Então, a função do terapeuta é honrar o paciente do jeito que ele é, e o destino do cliente é do cliente, e o dela é o dela. Não tem mistura, né? E aí ela ganha força, quando ela consegue se separar uma coisa da outra, né? Então, vamos às nossas perguntas de hoje. Cida, bom dia. Marcela, bom dia. Irene, bom dia. Quem não falei, bom dia. Eloni, bom dia. Magda, bom dia. ACS Celo, bom dia. Renatinha, já falei. Dri, também já falei. Amor, já falei. E Márcia, também já falei. Então, bom dia para todo mundo que está aqui. Michele, bom dia. Vamos para as nossas perguntas de hoje. Em que áreas da minha vida estou tentando ser perfeito? Onde eu estou querendo ser perfeita? Né? Oba, alguém mandando coraçãozinho, manda coraçãozinho, manda foguinho. Escreve uma palavra boa aí na live depois, porque teve uma live minha que as pessoas escreveram palavras. Normalmente a minha live chega a 300 pessoas, né? 250, um pouquinho mais. Só porque vocês escreveram umas palavras no campo, embaixo, foi a 10.270 pessoas, alcançou. Gente, ajuda a espalhar o Salomão, a sabedoria do Salomão por mais. Escreve uma palavra embaixo nos comentários, comenta, manda para alguém. O Instagram entende que é bom e aí ele manda para todo mundo, né? Bom dia, Michele. Então, voltando às nossas perguntas. O que ou quem eu estou tentando salvar com a minha justiça exagerada? Então, muito reta. Que será que ia acontecer se eu relaxasse? Fosse assim, tipo brasileira, dar um jeitinho, né? Eu acho legal esse dar um jeitinho. Claro, quando não é exagerado. Mas a gente aprende, eu aprendi, eu sou brasileira, cresci aqui. Não nasci, mas cresci. Eu dou um jeitinho quando preciso. Vamos achar uma solução. Não dá por ali, vai... Não dá pela direita, vai pela esquerda. Em algum lugar vai dar. Né? O que aconteceria se eu me permitisse ser mais humana, mais passível de erro, mais passível de esquecimento? Né? Como é? Eu estou falando aqui, dá uma relaxada no meu corpo. O que acontece no seu corpo? A Irene diz assim, todo paciente tem um terapeuta que precisa no momento. Sim, claro.
quando eu dispensei a minha, foi um ato de saúde, né? Foi um ato terapêutico. Eu nem era terapeuta ainda. Então, essa live vai ficar gravada por uma semana. Eu vou começar a tirar porque tá muito cheia de live. Vou deixar uma semana para quem quiser ver. E depois vão ficar só trechinhos. Os trechinhos mais legais da live. E você pode receber a transcrição. Me manda no direct. Eu quero que eu te ponha para dentro, tá bom? A transcrição da live, todos os dias eu faço depois da live. E eu tenho um grupo do WhatsApp, Comunidade do Rei Salomão, onde eu vou colocando a transcrição da live. Ok? Dúvidas, perguntas? O que aconteceria se eu me permitisse relaxar e me tornar mais humana, mais humano? Vamos para a nossa meditação final? Inspira, solta. Inspira em 4, segura 2, solta em 6. Imagina que você está segurando uma pedra lisa, pesada, densa, fria. O nome dessa pedra é Justiça Demais. São as suas expectativas, os deveres, as cobranças internas. Você deveria isso, eu deveria aquilo. Os deverias da vida, né? Agora imagina que tem uma mão amorosa que toca na sua mão. Essa mão é a vida, e a vida está te dizendo assim: você não precisa carregar tudo. Você não precisa carregar tudo. E daí você solta a pedra no chão. E ela não quebra. Ela só para de pesar para você. Solta essa pedra, respira. E vamos falar assim: eu posso ser justa sem ser rígida. Eu posso ser justo sem ser rígido. Eu posso ser sábia sem me perder. Eu posso ser sábio sem me perder. Eu posso ser humana, eu posso ser humano, e isso basta. Isso basta, ser humano basta. Então, nesse verso, eu entendi que o rei Salomão não diminui a justiça nem a sabedoria. Ele diminui o quê? O exagero. Porque é o exagero que destrói. Nossa, eu estou me sentindo cada vez melhor por não ter aceitado fazer a pós. Era um exagero, né? Então, a virtude, às vezes, pode virar uma prisão. E quando ela vira uma prisão, ela deixa de ser virtude. A busca pela perfeição diz Salomão, que é a forma mais elegante de autodestruição. A gente se destrói buscando ser perfeito. Não seja perfeito. Então, vamos hoje escolher o caminho do meio, um caminho mais leve, mais vivo, mais humano. Bom dia para todos, está um friozinho. Vamos aproveitar o friozinho, é isso que temos para hoje. Um beijo muito carinhoso, nos vemos amanhã. Até amanhã, com mais leveza.